A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra aos Romanos, capítulo 8, verso 9, que diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus e habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para que viva segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todo que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Esta palavra, esta carta aos Romanos, que Paulo traz, é para que vivamos no Espírito, para que tenhamos o Espírito de Cristo. Por que ele traz essa carta? Porque aqui no nosso corpo há espírito, alma e corpo. E precisamos estar afinado, centralizado, balizado na balança quem está sendo alimentado. É lógico que se ficarmos na presença de Cristo, o Espírito fortalece, porque temos Cristo e estamos buscando a Cristo Jesus, o ressurreto que foi morto e ressuscitou. Mas o nosso corpo também é carnal. E esta é a palavra que Paulo traz aos Romanos, para que nós venhamos mortificar a carne, os desejos, a vontade da carne. Não dá vazão aos pensamentos banais da carne. Por quê? Porque senão o espírito morre, adoece. É como está escrito: há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Em 1 Coríntios 11, no texto da Santa Ceia, diz: há muitos fracos e doentes e muito que dormem. Ele está falando no espírito. O espírito está ali fraco, o espírito está ali doente, o espírito está ali dormindo por causa do pecado, da concupiscência da carne. Quando um se alimenta mais do que o outro, ele cresce e o outro se mortifica a ponto de morrer. Mas aqui Paulo está dizendo: cuidado, vós, porém, não estáis na carne. O nosso corpo, ele não quer as coisas do Espírito. Ele quer coisa da carne. Ele quer coisa da terra. Tudo que está puxando como se fosse um imã para a terra, as coisas da carne. É a carne que quer as coisas da terra. Não quer as coisas do Espírito. Não quer as coisas do Espírito de Deus, que é do céu.
E ainda Paulo diz, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O que ele quer dizer? Muitos estão vivos fisicamente, andando por aí, mas o corpo espiritual está morto. Está perambulando morto. Só tem o corpo e a alma. O espírito está morto. E os três têm que estar vivos, espírito, alma e corpo, mas o corpo tem que estar mortificado através do espírito. Por quê? O espírito vivifica para matar, martirizar, segurar a carne. A carne não obedece. Se Deus descer do céu, pessoalmente, e falar com o corpo, carne, ela estremece, mas ela não obedece. É um bicho que nós carregamos. A carne é um corpo que tem que segurar. Se deixar, ela tem vontade própria, intenção própria. Houve reinos que foram varridos da terra por causa do pecado da carne. Sodoma e Gomorra foi um deles, não foi um e apenas eles, não, foi um deles. Cidades, reinos foram varridos da terra por causa do pecado da carne. Homens, líderes, reis que viveram na terra foram mortos antes do tempo por causa do pecado, da banalização da carne. E o nosso corpo carnal é assim. Independente da raça, da tribo, da língua, da cor, da hierarquia do ministério, isso não voga nada. Pode ser crente, pode não ser crente, pode ser de outra denominação, pode não ser nada, pode ser ateu. O corpo carnal, deixando por si só, ele faz estrago. Você pode observar o momento que estamos vivendo em tempo de guerra. Em tempos de guerra, existem pessoas que ainda se sobressaem para tirar vantagem de pessoas que estão passando fome, necessidade. É a carne. Pessoas que fazem furto, roubo dentro de uma guerra. Pessoas que tiram vantagem até da desgraça alheia. Para você ver o grau que a carne, o homem carnal, ele chega, que patamar ele chega. E o espírito amortece e o espírito começa a ficar doente. Por isso que Paulo está dizendo, se é que o Espírito de Deus habita em vós, por causa do pecado da carne, da situação. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, não é de Deus. E se Cristo Jesus está em vós, o corpo, na verdade, está morto, a carne, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. É o Espírito sendo forte, o mesmo Espírito, o Espírito Santo e o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que fez revivificar o corpo de Cristo, fará nos revivificar.
nos dará vida, nos dará lúcido. E no mesmo ato, fala, não, eu não sou daqui. Não, eu não vim para isso. Não, eu não faço esse tipo de coisa. Não se corrompe. E não é corrompido, porque sabe das consequências. Toda ação, uma reação. Mesmo que pareça banal, toda ação, uma reação. Toda escolha tem o seu resultado. E a nossa escolha precisa ser espiritual. Foi para isso que Deus me chamou. Se fosse Cristo que estivesse escolhendo, Ele escolheria estas coisas? Isso se chama justiça. Justiça. A justiça de Deus é colocada na balança e a resposta é de vida, não de morte. Por isso que as nossas escolhas têm que ser, se fosse Jesus que escolhesse, Ele escolheria isso? Se é para a salvação, eu escolho isso? Se é para a vida eterna, eu escolho isso? Se as pessoas fizessem esta pergunta de todas as suas ações ou antes das suas ações, ela viveria mais, estaria mais ligado a Deus, não perderia batalhas, guerras. Mas pessoas hoje perdem suas guerras, suas batalhas por causa do pecado. E o próprio Deus diz, do que se queixa o homem? E já vem a resposta, dos seus próprios pecados, das suas próprias concupiscências, do corpo, da carne, dos olhos. Mas Paulo está dizendo, vivifica o Espírito de Deus no seu corpo, que a carne será mortificada. E você viverá e o corpo morrerá, mas alcançará a vida eterna. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para que viva segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis, mortificando a carne. Porque todo que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são chamados filhos de Deus. E aqui Paulo dizendo, dando respaldo a Deus aos seus filhos. Muitos têm o lema e o dilema. Eu sou criatura. Eu sou filho de Deus. Ser e ter este título sem fazer estas obras, não adianta. Tem que ser confirmado por Deus, não por nós mesmos. Eu sou filho de Deus. É Deus que tem que falar, não nós. O próprio Espírito testifica, este é o meu filho. Não é nós, não são as nossas bocas que falam, eu sou filho de Deus. Eu sou salvo. Eu sou criatura. Não. Tem uma frase mesmo que diz, um título no mundo que diz, quem é não fala que é, porque as suas obras testificam. Ou a árvore mostra o seu fruto. A árvore que dá laranja, ela não vai dar pera. Ela vai dar laranja. E ela não precisa falar que ela é uma laranjeira. Ela vai dar o seu fruto. E além de dar o seu fruto, não é ela que experimenta o seu fruto. São outras pessoas. Aí está o segredo. As pessoas que dão frutos, não são elas que dão os frutos. O fruto não é para ela. São para outras pessoas.